Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Já que estamos, tá? O nosso foco é a informação. Lembram disso nas aulas passadas? O nosso foco é a informação. Então hoje nós iremos trabalhar o gênero reportagem. Tá? Mas aí, trabalhando o gênero reportagem, irei fazer com vocês um paralelo com a notícia. Porque comumente nós acreditamos, tá, que uma é sinônima da outra. E na verdade elas são diferentes em vários aspectos. Tá? E nessa perspectiva estudaremos o nosso foco, o nosso estudo são as características que estabelecem o quê? A diferença entre uma notícia e a reportagem. Então vamos trazer primeiramente a questão da reportagem. Eu quero dizer a vocês que a reportagem é uma forma personalizada de transmitir uma informação, porque o objetivo maior da reportagem é informar de uma maneira diferente, certo? Fazendo o leitor vivenciar o assunto. Essa reportagem ela pode variar conforme o público-alvo. Aquele antigo público-alvo que em outras aulas também já entendemos quem seria. Tá? Então, de acordo com o público-alvo, o assunto e o veículo utilizado, ele vai ser destinado, ele vai ter sua característica, ele vai ter o seu formato, certo? As informações podem aparecer na forma de narrativa, seguindo as regras da organização, tá certo? Da informação, em que as perguntas quem e o que devem sempre estar presentes. Então, mais adiante, nós agora vamos simplesmente dizer o seguinte: a reportagem é um texto informativo, não esqueçam disso, informativo. Lembra que eu falei no início? Nosso foco é a informação. Então, a reportagem é um texto informativo, certo? Que apresenta a característica de uma narrativa longa, que é construída a partir de uma investigação ou pesquisa. Nenhuma reportagem. O escritor geralmente é chamado de repórter. Tá? O escritor, não esqueçam disso, o escritor ele é chamado de repórter. Desenvolve um tema apresentado e apresentando também as causas e as consequências que são confirmadas por meio do resultado. Tá? Esse resultado é justamente da pesquisa e das investigações feitas anteriormente, certo? E o que é que eu preciso trazer mais para que vocês entendam a questão da reportagem? Essas investigações e essas pesquisas, elas devem ser detalhadas. Não esqueçam disso. Tem que haver um detalhamento de todas essas estruturas. Então, o assunto. Geralmente, a reportagem é acompanhada de fotografias, testemunhos e entrevistas com o objetivo de demonstrar seu caráter documental. A reportagem, que é justamente o que estamos falando agora, utiliza uma linguagem clara, objetiva e direta, que proporciona o entendimento pleno do assunto e que, para seduzir o leitor, lembra o público-alvo? É o leitor, tá? Para seduzir o leitor, faz uso do quê? Da criatividade. Mas isso requer do escritor a habilidade de selecionar e organizar os dados obtidos. Não esqueçam disso. Por meio de quê? Daquelas estruturas que eu falei para vocês. Da pesquisa, que é primordial, essa pesquisa ela existir, e a astúcia na interpretação dos fatos. Algumas vezes, tá, a reportagem ela se baseia em quê? Na notícia. Ela é confundida com a notícia, chegando a ser considerada por muitos como sendo a mesma coisa.
Lembra que eu falei a questão de sinônimos para vocês? Então, mas mesmo elas sendo confundidas, tá? Elas não são. Então, o objetivo de compreender essas diferenças e semelhanças entre elas é o que faremos através de quê? Do paralelo entre a reportagem lida, a reportagem impressa e as notícias também oferecidas. Então, vocês precisam entender esse contexto, essa estrutura, certo? Agora vamos mais adiante. O que é que eu trago mais para vocês em relação à questão da reportagem? Então, vocês precisam ver que a reportagem pode ser divulgada de forma impessoal, tá? Ela também pode ser na questão da impressão. Essa reportagem ela pode ser de forma impressa, através de quê? De revistas, através de jornais. Ela também pode ser televisiva, radiofônica ou pela internet. A tão maravilhosa internet, é aquela que vocês adoram, certo? As reportagens na televisão, elas utilizam o quê? Os recursos da imagem. Além do recurso da imagem, ela traz também o recurso do som, que as tornam mais apelativas e atraentes. Elas são normalmente apresentadas por um repórter cuja imagem, certo? Cuja imagem nos remete a quê? A forma de falar. Ela traz esse contexto ao formato da fala desse repórter, tá? Ele, através disso, ele precisa ser capaz de prender a atenção do seu telespectador. Feito William Bonner, gente, né? Na Rede Globo, Jornal Nacional, a gente tira muito isso por ele. Ao longo da reportagem, são expostas informações, e essas informações, tá? Elas precisam ser interessantes, que são indicadas a atração, o quê? Porque elas demonstram sempre o que vem a seguir. Eu preciso entender que a partir dessa construção, dessa pesquisa e essa demonstração, tá? Pela televisão, a reportagem sempre quando aparece, sempre me dá vontade de esperar ou aguardar o que vem logo após. Só que a reportagem, ela por ser semelhante à notícia, ela traz a seguinte estrutura. Ela traz o título, ou também pode ser chamada de manchete, ela traz o lead, ou conhecido como primeiro parágrafo, e ela traz o corpo, certo? Então, observe, o título serve para indicar o conteúdo da reportagem. O lead, ou primeiro parágrafo, é a síntese da reportagem. E o corpo é a parte que eu desenvolvo, ou a parte do desenvolvimento da reportagem mais complexo e extenso. Lembrando que essa complexidade ela é muito maior na reportagem do que na notícia. Então eu tenho, para que vocês identifiquem, eu tenho a manchete e o título, tá? Eu mostro aqui a vocês o jornal A Folha de Pernambuco, né? A Folha de São Paulo. Então, vocês aqui têm a manchete e o título, que eu circulei para que vocês identificassem, que é apresentada em letras grandes, tá certo? Para chamar a atenção do público. Às vezes elas podem vir coloridas. Em algumas ela consta um subtítulo, uma linha fina, tá certo? Em outras ela traz o objetivo de fornecer mais detalhes sobre a informação subsequente, tá? Depois disso eu trago o que para vocês? O líder. Então ele está aqui presente, ele está circulado de vermelho. E o que é que o líder ele traz para a gente? Onde é que eu posso encontrar esse líder? E o que é que ele significa? O líder é o nome dado ao primeiro parágrafo, que é um resumo contendo as informações mais importantes da reportagem.
e deve responder as quais perguntas? Aquelas que falamos anteriormente. O que, quem, quando, onde, como e por quê. E agora eu tenho um corpo, tá? Essa estrutura maior. E esse corpo são os parágrafos, como vocês observam na tela, são os parágrafos em que serão desenvolvidos os assuntos a serem informados, incluindo estatísticas, entrevistas, argumentações, comentários do repórter e algumas vezes gráficos. É possível dividir a reportagem em 3 tipos. Eu tenho, quanto ao modo de escrever, tá? Há diferentes tipos de reportagem. Então, quanto ao tipo de escrever, eu tenho reportagem de ação. E que reportagem de ação é essa? Descreve, tá certo? Ou trata-se de um fato em andamento e dos assuntos ligados a ele. A alimentação durante uma competição esportiva, como as Olimpíadas, por exemplo, com o predomínio da narração exposta em uma linha temporal. Aí eu venho, segundo, reportagem de fatos, textos, ou texto predominantemente narrativo. O jornalista relata os fatos de acordo com a opinião dele, numa sequência cronológica. E eu tenho a reportagem documental, composta de depoimentos, temas, personalidades e acontecimentos marcantes em data, sociedade. Lembrando que tudo isso, pessoal, é baseado mais na descrição de determinadas personalidades ou de fatos e mistura a narração, a depoimento das pessoas envolvidas. Bem, vamos ficando por aqui e espero que vocês tenham, nesse pequeno espaço, tenham entendido a questão da grandiosidade que vem a ser esse gênero chamado reportagem. Até breve, pessoal!